em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. eu te dou a minha mão E prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade para no céu alcançar a eterna felicidade. Assim seja. Amém. Santos anjos de Deus, Rogai por nós. com vosso Filho ao meio-dia, Abençoai-nos, ó Virgem Maria. podemos nos sentar. Nós nos alegramos pela presença de novos filhinhos na Santa Missa. Nós estamos hoje concluindo um caminho que nós começamos lá no final do ano passado, ainda em dezembro do ano passado, quando Nosso Senhor inspirou no nosso coração o desejo de dedicar todo esse ano a estabelecer uma maior comunhão com o nosso anjo da guarda. Nós sabemos que os santos anjos existem, esta é uma verdade de fé, mas muitas vezes nós padecemos exatamente dos males do nosso tempo, que é viver no mundo materialista, que só acredita naquilo que vê e naquilo que toca, e naquilo que pode experimentar com os sentidos. Mas os santos anjos são puros espíritos, e para estabelecer uma comunhão com ele, nada disso serve. Pode ser utilizado, se Deus quiser, mas nós precisamos da fé. E estabelecer uma comunhão com o nosso anjo da guarda é uma urgência. Por isso nós dedicamos todo o ano, sem saber que existiria pandemia, nada disso. Nosso Senhor inspirou no nosso coração esse desejo, e assim nós estabelecemos que o ano de 2020 era o ano em que todos nós da fraternidade, vocacionados, servos, todos os consagrados da Casa de Missão, nós dedicaríamos todo esse ano a meditar sobre a comunhão com o nosso anjo e buscar estabelecer na prática uma vivência de oração para que nós pudéssemos ter uma maior intimidade com eles. Hoje, como nós faremos a última formação, o que eu desejo é fazer uma rápida recapitulação de tudo que nós ouvimos ao longo do ano. Aqueles que não estavam conosco, que não caminharam conosco, podem lá nos pedir, lá no YouTube, assistir todas as formações, cada mês. Então, quem caminha conosco sabe, todo primeiro sábado do mês, nós fazemos a reparação ao Imaculado Coração da Virgem, e durante a homilia nós fazemos uma formação sobre o tema espiritual daquele ano. Este ano foi o tema dos Santos Anjos. Por isso, essa é a 10ª formação sobre a doutrina angélica. Certamente, nas paróquias, nós não ouvimos tanto falar dos anjos, nas homilias, nas formações, mas aqueles que querem podem depois acompanhar. Portanto, era um desejo do nosso coração, e nós começamos essa formação lá no mês de fevereiro. Primeira formação do ano, nós apresentamos o tema do nosso ano, o projeto da nossa vida espiritual, e lá nós meditamos um livro de um padre chamado Hubert van Dijk, é um padre da obra dos Santos Anjos, e ele escreveu um livro chamado Meu Anjo e Eu. Nesse livro ele fala de 7 passos que nós podemos dar para a comunhão com o nosso anjo. E eu dizia lá no início do ano, esse ano nós buscaremos dar o primeiro passo,
os outros 6 passos caberá a cada um ao longo de toda a vida. Certamente, em algum ano aí, pelos próximos anos da fraternidade, o tema voltará, não é? Mas esse ano nós buscávamos exatamente dar o primeiro passo. O padre Van Dyck diz que existem 7. O primeiro é: conhece o anjo. Depois, ouve a sua voz. Depois, pergunta a ele aquilo que você não conhece e precisa discernir. Obedece à voz do anjo. Lembram aquela passagem bíblica que nós escolhemos para esse ano no livro do Êxodo, onde nosso Senhor diz: eis que eu vou enviar à sua frente o meu mensageiro. Trata de ouvir a sua voz e não desobedecer às suas ordens, porque o meu nome está nele, e a missão dele é te conduzir para a terra que eu preparei. Então, ele dizia, o quarto é exatamente esse, o quarto passo: obedece ao anjo. Depois, aprende com ele. Nós não servimos a Deus sozinho, ele serve conosco. Sexto passo: consagra-te ao anjo. Isso, o padre Hubert dizia, vai surgir lá no caminhar, quando nascerá no nosso coração uma grande gratidão pela presença do anjo e nascerá um desejo de nos dar mais aos cuidados dele pela consagração. Nós sabemos, na fraternidade, nos consagramos ao coração de Jesus, ao Imaculado Coração da Virgem e ao Santo Anjo. Os consagrados mais antigos, eles já são consagrados aos santos anjos. Os outros, nós poderemos fazer a consagração porque recebemos a formação ao longo de todo esse ano. Então, no nosso retiro geral, nós faremos uma consagração da fraternidade ao Santo Anjo da Guarda. E o último passo, ele dizia, agradece. Nós sabemos que a gratidão é a maior prova do amor, é o último estágio do amor. É o que nós poderemos oferecer a Deus no céu, a nossa gratidão. Então, esses 7 passos, nós dizíamos lá no início do ano, serão aqueles passos que nós almejaremos alcançar. O primeiro era neste ano. Espero que todos pudessem, ao longo de todo esse ano, gozar, de fato, da formação que receberam. Porque cada formação era esclarecimento da doutrina. E todos vocês poderiam, a partir do que receberam, estudar ainda muito mais, conhecer mais. E nós sabemos que o conhecimento não se dá só pelo estudo, se dá também pela oração. Então, era despertar no coração de vocês o desejo de entrar em comunhão maior com o Santo Anjo. No mês de fevereiro, portanto, nós meditamos esses 7 passos. Essa era a nossa formação. No mês de março e abril, nós meditamos sobre a existência dos santos anjos e nós dissemos lá que é uma verdade de fé. Parece simples, mas não é. Tem gente que não acredita nos santos anjos. Tem gente que caiu aí nas desgraças da nova era, que acredita que tem anjo, não é mágico, tem magia, tem energia positiva, tem os cristais que se tocam e fazem barulhinho e brilham, mas não acreditam, de fato, nos santos anjos, como a fé católica acredita. Tem gente que acredita em anjo feminino, em anjo que é andrógeno, né? Anjo masculino e feminino, o anjo do amor, tem o anjo da prosperidade, tem o anjo disso e daquilo. Isso tudo é nova era, né? Doutrina da nova era. Por isso nós dissemos no mês de março, afirmando o credo católico, lá nós líamos os números do catecismo e dizíamos que a fé nos anjos não nasceu na igreja depois de Cristo. A fé nos anjos é bíblica desde o Antigo Testamento, portanto tem o seu fundamento na Bíblia, tem o fundamento na tradição da igreja. Os santos desde sempre acreditaram, os apóstolos fizeram tantas experiências com os santos anjos. Nós dizíamos que o anjo abriu as portas da prisão para São Pedro. Os anjos anunciaram a Virgem, anunciaram aos pastores, anunciaram a São José, anunciaram aos apóstolos, libertaram os apóstolos. Os anjos eram presentes no Novo Testamento. No magistério da igreja, lemos o que o Papa Pio XII dizia, da urgência de estabelecermos uma família espiritual com os santos anjos. Isso ele dizia na década de 50, falando dos males que se abateriam no mundo. Nós já vivemos esses males. Se não fosse o nosso santo anjo da guarda, talvez nós já tivéssemos até padecido.
se ele não nos protegesse, talvez nós já tivéssemos caído também. Tantos dos nossos irmãos já perderam a fé. Certeza, tantas pessoas já abandonaram Jesus ao longo desses últimos meses. Nós também poderíamos ter caído. Por isso ele dizia, é urgente que nós entremos em comunhão com o anjo. No Catecismo, número 328, nós falamos da verdade de fé católica. Santo Agostinho dizia, são tantos os testemunhos que não é lícito a um cristão duvidar da ação do anjo. Né? Esses espíritos puros, nós dizíamos lá, foram criados por Deus como puras criaturas, portanto, não são deuses, não são da substância divina. Lembra que eu dizia para vocês naquele mês que uma vez eu vi numa igreja da Universal uma faixa que dizia: venham para a noite do duelo dos deuses, Deus e o mal. Como se o demônio fosse também um deus, como se o demônio tivesse da substância divina. O demônio é só uma criatura, como os anjos são puras criaturas de Deus, dizíamos, e que todos sairão bons das mãos de Deus. Deus não criou os demônios, eles se tornaram demônios. Eram anjos bons. Dizia outro dia na homilia, São Miguel Arcanjo e Lúcifer. A diferença é que um é santo e o outro não. Portanto, todos foram criados bons e uma parte, Santa Francisca Romana dizia, a terça parte dos anjos decaíram. Ela dizia, pelo menos a terça parte dos anjos, na hora da provação, caíram. Dizíamos que, portanto, não são deuses, não são da substância divina, são criaturas. São Tomás, com muitos teólogos e doutores da igreja, dizia, eles foram criados ao mesmo tempo, e que Deus criava todas as coisas. Dizia, simultaneamente. Deus criou os anjos e toda a criação. E, por último, os homens. Então, Deus cria. Isso é São Tomás que defende e outros doutores. Isso não é uma doutrina já estabelecida. Não está escrito na Bíblia quando foi, que hora que foi. É uma doutrina comum, é uma sentença comum dos teólogos dizer que eles foram criados simultaneamente com o universo corpóreo, de modo que um e outro fazem parte do mesmo mundo. O grande mundo de Deus. Portanto, anjos e homens vivem no mesmo mundo. Não é que existe o mundo dos anjos e o mundo dos homens, como dizia lá no filme. Os anjos estão aqui e atuam aqui, no nosso mundo também. Aprofundamos também naquela formação de março e abril sobre as 5 verdades principais acerca dos anjos, que nós citamos o livro do padre José Morales, quando ele fala da criação do mundo, ele diz, existem 5 verdades principais sobre os anjos. A primeira nós já dissemos, que eles existem, que não é uma história e nem é uma doutrina. Os anjos são pessoas, não são simples espíritos, não é? Mas são seres que têm inteligência e têm vontade. Então, são pessoas como nós, só que eles não têm matéria corpórea, são puros espíritos. Não é? Dizíamos que esta é a primeira verdade, depois dizemos, foram criados por Deus. Então, nenhum anjo se criou, nenhum anjo deu a si a própria origem, nenhum anjo atua fora da permissão divina. Foram criados por Deus, foram criados no início do mundo, como eu disse em São Tomás, são de natureza espiritual, portanto, não possuem natureza corpórea. O anjo não tem matéria. Todos os anjos foram criados bons e se perderam no ato da prova. São 5 verdades que a igreja confessa. No mês de maio, mês seguinte, nós refletimos sobre a missão dos santos anjos na nossa salvação. Ou seja, qual o papel desses espíritos celestes. E dizíamos ali que era uma verdade de fé bíblica, tem fundamento nas Sagradas Escrituras e na tradição. Dizíamos que a tarefa dos anjos bons é a proteção dos homens e a solicitude por tudo aquilo que diz respeito à salvação dos homens. Os santos anjos farão todo o possível para nos salvar. De tudo que for bom,
não é? E dos sofrimentos que Deus permitir para nós, os anjos se servirão para a nossa santificação. Os anjos bons. Segundo São João Crisóstomo, um padre da igreja que escreveu sobre os anjos, ele dizia: a missão dos anjos é servir a Deus em vistas à nossa salvação. Então, se o anjo dispõe as coisas como estão no mundo, é para o nosso bem. Se o anjo revela a beleza de Deus no mundo, é para que, vendo a beleza de Deus, nós desejemos a Deus e queiramos a salvação. Tudo o anjo fará para nos mostrar o caminho do céu. Nada daquilo que nos leva para o mal pode ser proporcionado pelo nosso anjo da guarda, senão pelo demônio. Portanto, a missão deles é servir a Deus em vista da nossa salvação. Eles estão sempre dispostos, primeiro, a nos iluminar, a abrir para nós o caminho, a nos socorrer, a nos ajudar, a nos servir pela missão recebida de Deus. Verdade que o anjo também nos serve. Meu diretor espiritual, um padre da obra dos anjos, dizia para mim um dia: Frei, muitos padres, na hora do julgamento, serão acusados pelos seus próprios anjos, porque os anjos dos sacerdotes, que têm a missão de ajudá-lo na obra sacerdotal, eles esperam que o padre ordene a eles alguma coisa para o bem das almas. E muitas vezes o padre trabalha sozinho, achando que a missão é só dele. E muitas vezes ele se desgasta e cansa e desiste do povo até por achar que não vai dar conta e esquece que, na verdade, ele tem diante de Deus um auxiliar. Um padre da igreja dizia: uma diocese tem 2 anjos, o bispo e o anjo daquela diocese. O padre também. Ele tem o anjo que o ajuda na missão de sacerdote. Ele dizia: esse anjo, ele está disposto a obedecer, como o santo dizia. Passando diante do sacerdote ou de Nossa Senhora, ele obedeceria o sacerdote, porque o sacerdote tem a mesma missão do anjo, que é nos levar para a salvação. Portanto, deveria o sacerdote, mais do que ninguém, ser muito amigo do seu santo anjo. Por isso, eles também nos servem. Se vocês querem, principalmente aqui pai e mãe, se vocês querem a salvação dos seus filhos, por que o seu anjo não lhes ajudaria? Por que eles não serviriam se o seu desejo é o mesmo do coração dele? E você tem a mesma missão que ele, que é salvar. Pai e mãe têm a missão de salvar. Se vocês precisam descobrir a vocação de vocês, falo para os jovens e adolescentes, se vocês precisam saber o que Deus quer, e o anjo exatamente quer o que Deus quer, por que ele não ajudaria? Ele pode te servir, te ajudando a discernir o que Deus quer da sua vida. Dizíamos ainda no mês de maio que toda a ação do anjo tem como finalidade obedecer a Deus, em primeiro lugar, dar glória a Deus, e depois, nas ações exteriores, servindo a Deus, ajudar os homens. Dizíamos também que o anjo é dado sempre de acordo com a missão que nós recebemos na Terra. Então, pense, por exemplo, o anjo da guarda de um Papa, o anjo da guarda de um Marte, o anjo da guarda de uma Santa Virgem que morreu Marte. Cada pessoa tem o seu anjo de acordo com a missão que Deus deu. Por isso nós vemos, o sacerdote tem um anjo sacerdotal, o anjo que o ajuda a cumprir a missão que Deus deu. Vocês querem conhecer o seu anjo? Conheçam primeiro a sua vocação. E pela sua vocação, Deus vai dar a graça de discernir que anjo é. Às vezes nós queremos o anjo de Nossa Senhora e não queremos cumprir a vocação que Deus deu a nós. São Gabriel é o arcanjo da maternidade da Virgem, não é? Ele pode auxiliar tantas mães na sua vocação. Preciso discernir, portanto, qual é o anjo que Deus me deu. Depois, no mês ainda de maio, nós falamos de 13 efeitos da ação do anjo no mundo. E dizíamos isso com base em doutores da igreja e também São Tomás de Aquino, que dizia que o anjo sempre atuará em favor da edificação da igreja. E eles diziam, existem 13 efeitos da ação do anjo. O primeiro deles é que cada ser humano é custodiado por um anjo. Cada um de nós, ao sair do ventre de nossa mãe, recebemos o anjo da guarda. Até lá, até o dia do nosso nascimento, quem cuida de nós, eu dizia,
é o anjo da nossa mãe. Quando nós nascemos, nós recebemos um anjo. Por isso, no dia do seu aniversário, falo para as crianças agora, ao invés de colocar, né, os seus super-heróis, né, para fazer a sua festinha, eu nunca vi uma criança fazer uma festa dedicando essa festa aos anjos. Mas no dia do seu aniversário, também é o dia que você deveria dar parabéns ao anjo, já que ele começou a missão dele ali. Não é que ele nasceu ali, ele começou a missão dele no dia do seu aniversário. Então, o dia do seu aniversário é um dia que você também deveria dar um presente para o anjo. Que tal fazer uma festinha de aniversário? Falo para os pais da fraternidade, quando forem fazer festa de aniversário para o filho, faça uma festa bonita, encha de imagem de anjo lá na festinha e vocês verão quanto essas crianças serão abençoadas, né? Porque é o dia dele também. Então faz o bolo e comemora, né, para o santo anjo. Cada ser humano, cada homem e mulher tem um anjo da guarda. Segundo, cada um tem um diferente do outro. O meu anjo da guarda é diferente do seu anjo da guarda, que é diferente do seu anjo da guarda. E cada anjo da guarda, nós dizíamos, é uma espécie diferente. É maravilhoso. Eu dizia, nós todos somos humanos, uma espécie só. Somos mais de 7 bilhões, tudo da mesma espécie. O anjo, cada um, é uma espécie diferente da outra. Pensa o mundo de Deus, né? Ninguém conseguiria contemplar o mistério dos anjos, só Deus. É insondável, e você tem um anjo, e ele tem outro anjo. Terceiro, o anjo da guarda livra constantemente o seu protegido dos inumeráveis perigos. Todos nós saberemos no céu quantos livramentos da morte ele nos fez, de quantas doenças ele nos livrou e de quantas mortes espirituais o nosso santo anjo nos privou. No céu saberemos. Quarto, o anjo da guarda impede que o demônio nos faça o mal que ele gostaria de fazer. Se o demônio pudesse, ele nos destruiria a todos. Quinto, o anjo da guarda suscita continuamente em nossas almas pensamentos santos, conselhos santos, sábios, nos inspira a tomar as decisões corretas. Sexto, o anjo da guarda leva a Deus as nossas orações na missa. Nós trazemos para a missa as nossas intenções. A função do anjo é levar as nossas intenções a Deus. Sétimo, o anjo da guarda ilumina o nosso entendimento, nos proporcionando compreender mais facilmente a verdade de Deus. A gente trata pouco disso, mas hoje nós vemos um tempo de profunda confusão espiritual. O anjo poderia nos livrar de muitos enganos, nos ensinando mais facilmente a compreender a fé. Tem gente que encontra muita dificuldade em mudar de vida, em aderir à vontade de Deus. Será que não é porque está sendo enganada pelo demônio? Enganado pelo demônio? O jovem fica com 30 anos esperando para ver se discerne a vocação, porque não tem coragem de ir. Mas ele sabe que Deus chama para a vida consagrada. Outro dia, um ligou com 40 anos de idade, querendo entrar no seminário. 40 anos. Perdeu a metade da vida. O anjo poderia esclarecer mais rapidamente. Oitavo, o anjo nos assistirá particularmente na hora da morte. Nós sabemos que na hora da morte o demônio vem com todas as garras dele para nos roubar. Não é durante o caminho que ele não quer nos perder. O demônio quer nos perder na última hora, no último segundo. Porque se ele nos leva para o inferno ali, né, com um pecado na nossa alma, um desespero, ele ganha, e nós, depois de ter combatido a vida inteira, perdemos na última hora. Por isso, a última hora é muito importante, nos preparar para ela. Nono, os anjos da guarda acompanham as almas dos seus protegidos ao purgatório e ao céu, depois da morte. Santa Francisca Romana dizia que o purgatório fica do lado do inferno. É uma sala do lado. O fogo que queima no inferno é o mesmo que queima no purgatório. E o anjo da guarda, quando leva a alma para o purgatório, fica esperando do lado de fora esta alma sair do purgatório para levar ela para o céu. E é o anjo da guarda dessa pessoa que está lá, do lado dela, no purgatório,
que recebem as nossas orações pelas almas e levam a Deus. Eles que levam o refrigério para as almas do purgatório. Portanto, nos acompanha até lá. O anjo nos acompanhará eternamente no céu, não para nos guardar, mas para glorificar a Deus ao nosso lado. O anjo da guarda, ele não pode nos livrar das penas e das cruzes dessa vida, mas pode nos guardar, nos assistir, nos proteger. Dizia do Padre Pio, que combatia muito contra o demônio, e o anjo dele ficava olhando e não fazia nada. E ele dizia, por que você não faz nada? Por que você não faz nada? E ele dizia, eu não podia. Mas Padre Pio dizia, eu nunca perdi uma batalha. Nunca fui derrotado pelo demônio. Portanto, o anjo não pode impedir que as cruzes venham, mas o anjo pode nos ajudar a suportar. Lembrem que a cruz também é caminho de salvação. E por último, nós dizíamos que o anjo da guarda nos protege contra a malícia humana, a injustiça, a hipocrisia, a falsidade, a mentira, os ciúmes, a inveja. O anjo pode nos ajudar a discernir quem está diante de nós. Por que é tão difícil muitas vezes e por que nós nos decepcionamos tanto? É porque nós depositamos a nossa confiança em quem não merece. Mas se nós soubéssemos que a pessoa que está diante de nós não é de confiança, nós não depositaríamos. O anjo da guarda é quem nos ajuda a esclarecer quem se aproxima de nós. Às vezes uma pessoa se aproxima com maldade no coração. E nós não sabemos, o anjo sabe. Isso nós meditamos no mês de maio. No mês de junho e no mês de julho, nós nos dedicamos a refletir sobre a existência das ações ordinárias e extraordinárias do demônio. Então, junho e julho falamos das ações ordinárias. As ações ordinárias, nós sabemos, são as tentações. Isso ele faz todo santo dia. Até dormindo o demônio nos tenta. Com os seus pesadelos terríveis, com os seus sonhos, né, tenebrosos. Essa noite mesmo ele me aterrorizou com um sonho. Acordei depois não consegui dormir mais. O sonho era uma pessoa que estava com a mão decepada, né, e essa pessoa sofria muito, e sempre é a história do exorcismo, não é? E essa pessoa possuída pelo demônio, e eu tinha que fazer o exorcismo, e a mão para um lado, o corpo para o outro lado, e o demônio tenta nos aterrorizar, nos cansar, não nos permite dormir, nos incomodar com seus sonhos terríveis. Não é? Portanto, da noite ao dia, 24 horas, ele busca uma oportunidade para nos tentar. Que eles existam também é uma verdade de fé, nós já sabemos. Não é? Mas eles nos tentam, porque foi assim que eles encontraram caminho para derrubar no coração humano a graça de Deus, né? Foi tentando Eva. Portanto, essas ações ordinárias do demônio, que eles só podem, claro, por meio da tentação, porque eles não podem nos atingir diretamente, só se Deus permitisse. Então, eles tentam nos atingir indiretamente, por meio da influência e das suas ilusões, e tentam nos fazer, né, cair, e aí ele usa de vários argumentos. Tem um autor que fala da psicologia do demônio, como é a mente do demônio. Ele dizia, primeiro de tudo, ele tem dentro de si o máximo de todo o orgulho possível a uma criatura. E nesse orgulho imenso, nessa vontade de se fazer igual a Deus, o demônio despertou, não é, para uma astúcia tremenda, uma capacidade de inveja e de ódio ao ser humano, não é, infinita. Tudo isso desemboca, né, na mentira, porque ele tenta se fazer como Deus, não sendo Deus, e muitas vezes nós acreditamos, né, que ele tem esse poder todo, que ele cava, né? Depois ele é homicida, desde o princípio. Ele é deicida, diziam os padres, ele tenta destruir Deus em nós, invejoso, tem ódio do homem, odeia tudo aquilo que é o verdadeiro bem, tudo que é belo, tudo que é ordenado, o demônio odeia, tudo que é compostura, modéstia, o demônio odeia.
Tudo que é sinceridade, serenidade, ele odeia. Naquele mês nós falamos daqueles demônios vagabundos, né, que passam pelo mundo para nos causar inquietação, sujando, gerando porcarias, não é? Quebrando as coisas dentro de casa. Falávamos daqueles que secavam o leite das vacas para o fazendeiro ficar com raiva, jogava praga nas plantações para o outro ficar triste. Eles chamavam mesmo demônios vagabundos, que é aqueles que ficam vagando pelo mundo, fazendo o mal, só para nos perturbar. Não é? Então, esses demônios que não aceitam nada do que é compostura, nada do que é bom, nada do que é bonito. Uma das coisas que o demônio odeia muito é a tal da modéstia. Né? A modéstia traz ordem para as coisas. Coloca cada coisinha no seu lugar. A virtude da ordem, o demônio odeia profundamente. Ele gosta da anarquia. Isso o demônio ama. A anarquia, o que é sujo, a gritaria, a sujeira, não é? A desordem, o desgoverno. Tudo que falta, domínio, equilíbrio, sabe, pertence ao demônio. Uma casa barulhenta, onde as crianças gritam sem parar, onde nada fica no lugar, tudo se desordena, onde tudo sujo, tudo desordenado, sem luz, essa casa, pode ter certeza, tem um demônio lá dentro. E é um desses demônios vagabundos que os padres da igreja diziam, só para perturbar. Em relação aos demônios, nós dizíamos que contra o homem, eles não podem agir diretamente, se pudessem, destruiriam a todos, mas eles agem indiretamente. E sobre o corpo, eles têm poder de agir diretamente. Então, sobre a inteligência e a vontade, não, mas sobre o corpo, sim. Por isso, os demônios podem possuir o corpo de alguém. Alguém dizia, mas eles podem possuir a alma? Jamais. Jamais. Se o demônio pudesse possuir a alma de alguém, nós não seríamos verdadeiramente livres. Portanto, Deus permite, e nós veremos mais à frente por quê, e quais as causas, ele permite que o demônio, em alguma situação, domine o corpo de alguém. Como ele não pode dominar a alma, sobre as faculdades da alma, inteligência e vontade, ele só pode agir por influência. Isso ele faz na imaginação e na nossa sensibilidade. Na imaginação, como eu disse, provocando sonhos, medos, terrores, sons, rumores. Né? Ele pode fazer isso. Perturbar sentimentos de uma presença negativa, uma presença má. Chega alguém em casa, seu coração se fecha, parece que aquela pessoa vem com mal dentro dela. E é verdade. Pode vir mesmo. Uma casa que nunca foi abençoada. Casa amaldiçoada existe. Pessoas amaldiçoadas também existem. Então, sensibilidade, imaginação. Pessoas que convivem com odores terríveis. Pessoas que convivem com um pesadelo contínuo. Pessoas que convivem com medos. Eu atendi uma criança de 3 anos de idade, aqui, há muitos anos atrás, no Penorte, na Ceilândia. E essa criança estava sendo aterrorizada toda noite por um pesadelo. Um bicho feio, com os olhos vermelhos, com os dentes grandes, que queria pegá-la. 3 anos de idade. Quando eu toquei na criança e o coraçãozinho dela disparou, eu disse, o que você vê? Eu disse, o bicho quer me pegar. O bicho. Falei, mas ela só tem 3 anos, ela é inocente, ela é pura. É, mas os pais não eram. A criança é inocente, mas a tutela dela não é dada a ela. Ela não tem ainda a atuação. A tutela dela é dada aos pais. Se os pais são impuros, se os pais são das drogas, se os pais são desordenados, ela será desordenada. E o demônio vai tentar. Aí pensa, uma criança não poder dormir, porque tem um demônio, né, que toda noite provoca um pesadelo no coração dela. Mas uma criança, ninguém está livre. A sua criança de colo precisa da sua bênção todo dia antes de dormir. E todo dia quando acorda. Portanto, ele vai trabalhar sempre, né, buscando pela nossa sensibilidade, pela imaginação, nos perturbar. Mas dizíamos ainda no mês de junho que, mesmo sendo muito poderoso e mais poderoso do que nós, o demônio é um ser criado. Portanto, não é onipotente. Então, não existe duelo de Deus e do mal. Essa é a doutrina protestante da Universal, que é uma doutrina, não é, pervertida, não é, maniqueia, que acredita num Deus do bem e num Deus do mal.
Nós, católicos, só acreditamos que existe um Deus, o Deus do bem, e que o mal é a ausência desse Deus. Tudo que perdeu esse Deus é mal, o demônio é o mal. E dizíamos que o demônio, ele pode, nas tentações, falando no mês de junho, ele nos tenta por 3 fatores principais. Né? Primeiro, é o que São Tiago dizia, a nossa própria carne nos arrasta. Ela sozinha já consegue nos levar ao pecado, por causa da inclinação do pecado original. Mas ele também dizia, não é, que os demônios, não é, eles possuem limitações por causa da natureza, que são criados, por causa da condição de cada demônio, porque nem todo demônio atua com a mesma força e no mesmo setor. Como eu dizia, tem os demônios vagabundos, que são aqueles que passam pelo mundo perturbando o povo. Escondendo uma chave para você não encontrar a chave na hora certa de sair do trabalho, não é? Dando trabalho lá na geladeira para você ficar com raiva e xingar. São esses, né, uma criança perturbada que não te obedece. Mas existem outros demônios que trabalham em outros setores da vida do ser humano, que é aqueles que trabalham fortemente na inteligência dos governantes, para que os governantes só tomem decisões erradas e conduzam o povo ao sofrimento e à pobreza e à miséria, como agora, né, nessa pandemia. Quantos países empobreceram ao extremo? Gente passando fome, porque o governante não tinha sabedoria para governar o seu povo. Certo é que o demônio que trabalha na cabeça de um governante não é o mesmo que trabalha numa criança perturbando a mãe de manhã em casa, que não quer levantar para ir para a escola. Né? E tem os demônios que trabalham sobre as almas mais eleitas, né? As mães que têm que santificar os filhos, os sacerdotes, as freiras, para perturbá-los, para impedi-los de cumprir a missão deles. Portanto, existe condição para os demônios, cada um de uma condição diferente. E, claro, o príncipe deles é Lúcifer. O grande e poderoso Lúcifer é quem governa os outros demônios. Né? E depois, claro, o demônio só pode atuar com uma vontade permissiva de Deus. Então, por mais poderoso que ele seja, ele não pode fazer nada, se Deus não permitir. Então, Santo Agostinho dizia, está amarrado na corda, só morde quem quer ser mordido. Porque ele não pode passar do limite que Deus deu. Se você não der nele, ele não pode fazer nada contra você. Né? São ações mais comuns, eu dizia, a tentação, as 3 fontes, a carne, como eu dizia, né? O demônio e o mundo, podem nos arrastar. E no mês seguinte, no mês de julho, nós falamos da ação extraordinária. A ação extraordinária do demônio não acontece todo dia. Por isso é extraordinária. São aquelas ações terríveis que o demônio pode praticar. Isso ele faz com uma única finalidade, que é imprimir sofrimento na nossa vida. Não tem outro desejo do demônio nas ações extraordinárias que esse. Porque, na verdade, nas ações extraordinárias, o demônio não ganha muito. Possuir alguém não é a certeza de que esse alguém vai para o inferno. Entende? É o maior sofrimento, que uma pessoa possuída pelo demônio padece muito, na alma e no corpo. Então, a função das ações extraordinárias, eu dizia, é imprimir sofrimento. E os motivos nós já sabemos: orgulho, inveja, ódio, não é? Mas também, muitas vezes, uma ação extraordinária do demônio é uma vontade permissiva de Deus. Deus é que manda o demônio possuir uma determinada alma. Isso é possível? Isso é doutrina católica. Não é? O demônio pode provocar um terremoto aqui e morrer nesse terremoto 600 pessoas, 1000 pessoas, 10.000 pessoas. O demônio pode fazer um vulcão explodir e matar uma cidade inteira. Não é? Um demônio pode, um anjo também pode. Lembram de Sodoma e Gomorra? O anjo de Deus fez cair fogo do céu e queimou a cidade inteira. Eles têm poder para isso. Mas isso só é permitido por Deus quando Deus quer alcançar alguma coisa. Ou maior glória para ele, ou santidade para nós, ou um castigo também. Portanto, eu dizia, o demônio tem os seus motivos, que é o orgulho e a inveja. Mas Deus também pode se utilizar dele. Existe um padre da igreja chamado Evagrio Pontico, um padre da igreja primitiva, que ele classifica
a partir da própria experiência dele, as ações extraordinárias do demônio. E ele diz que podem ser de diversos tipos e existem demônios que atuam no corpo, então provocando sofrimentos e padecimentos corporais, doenças, falsas enfermidades, como existe falsa enfermidade e tem pessoas que morrem de falsas enfermidades. E existem também enfermidades da alma, não é? Ele dizia, desses demônios, né, classificando assim, tem uns que atuam por infestação, nós saberemos o que é, e outros por possessão demônica, né? Ou seja, tomando posse definitiva ali daquele corpo e administrando sempre, lembrei sempre, de acordo com o tempo permitido por Deus. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. A menos só se um padre fizer o exorcismo e mandar que aquele demônio saia, né? E o argumento do demônio será, eu ainda tenho direito de tantos dias, tantas horas e tantos segundos. E o padre, então, em nome da autoridade que a igreja dá a ele, expulsa o demônio antes do tempo. Mas o demônio não pode ficar no alvo o tempo que ele quiser. Dizia isso porque na possessão, na infestação, que são ações extraordinárias, a principal intenção do demônio é nos desviar da salvação. Então, uma pessoa possuída, no meio do grande sofrimento dela, ela pode chegar ao desespero, não é? Porque ela vai em todos os médicos e ninguém sabe que doença que ela tem. Ela vai em todos os padres e às vezes um não quer acreditar que aquilo não é físico, é espiritual. E ninguém faz um exorcismo nela. Aí ela começa a buscar em outros lugares, né? Nos espíritas, nas igrejas protestantes, nos macumbeiros, e ela toma chá, ela toma garrafada, ela vai buscando remédio. Chega uma hora que, sem encontrar a solução para nada, ela pode pensar até em suicídio. Quantos possuídos tentam contra a própria vida, né? Esse é o desejo do demônio, o principal desejo, que é afastar as pessoas do caminho da salvação. Ele faz isso sempre por meio das ilusões, né? Porque uma pessoa possuída pelo demônio, ela não tem domínio mais do corpo. Então, o demônio gera alucinações, gera todo tipo de perturbação, visões perturbadas. Dizíamos ainda em julho sobre a infestação, que também pode ser chamada de obsessão. A infestação é o ato do demônio atacando uma alma de modo extraordinário no corpo. Então, como eu disse, com as doenças, uma doença depois da outra, uma doença depois da outra, isso é normal? Não é normal. Deus não nos criou para isso. A doença é fruto do pecado, nós sabemos. Mas nosso Senhor não gostaria de ver ninguém doente. Na doença, antes de procurar o médico, a gente reza. E procura o médico ao mesmo. A medicina de Deus. Mas lembrar que o demônio pode atacar, né, atormenta o corpo ou atormenta a alma com tentações graves. Então, não é aquela tentaçãozinha do menino que não quer acordar para ir para a escola. Não. Isso é tentação. Basta você pegar um bonde, um cinturão, ou um cipózinho católico, como diz a Bíblia, né, a vara, senão a Xuxa vai me processar. Ela é a rainha dos baixinhos, né, da perdição dos baixinhos. Então, o pai, o bom pai, a boa mãe, pega uma varinha e diz, está na hora de levantar para ir para a escola. Ah, mas eu não quero. Né? Só que isso é só tentação. Mas existe aquele menino, não é, que não admite uma palavra saída da boca do seu pai e da sua mãe. Ele desobedece tudo. Ele grita, ele xinga, ele cospe, ele morde. Ele é irritado com todo mundo. Na escola ele bate em todas as crianças. Ele é perturbado. Vocês conhecem crianças assim? Eu já conheci. Crianças que vivem realmente perturbadas. Não é uma tentação, é uma infestação. Aquele menino precisa de uma urgente oração de um sacerdote. E ele precisa que todos os dias a mãe e o pai imponham as mãos e o abençoem, porque aquele menino está perturbado pelo demônio. Pode ser no corpo, pode ser na alma. A infestação pode ser local, pode ser no reino mineral, até as pedras podem estar infestadas pelos demônios.
terremoto, vulcão. No reino mineral, no reino vegetal, plantas contaminadas pela ação do demônio. No reino animal, animais, cuidado com os animaizinhos domésticos de estimação, manda o padre abençoar. Existe uma bênção para os animais. Tá aqui em volta, agora está calado, graças a Deus. Acho que escutou tanto que foi obrigado a calar, mas outro dia bastou abrir a boca, todos os cachorros dessa rua começaram a latir. O pessoal pode ter um demônio nesses cachorros, e é verdade, é verdade. Aqui do lado tem um cachorro que é perturbado. Já exorcizamos, já jogamos água benta. Mas a depender da atuação do demônio, que Deus permite, ele vai ficar aí para perturbar a vida inteira. Portanto, se você tem animalzinho de estimação, muito bem. Leva para tosar, gasta muito dinheiro lá, mas leva o padre para abençoar também. Né? Leva ele para abençoar. Existe uma bênção ritual para todos os animais. Não é pecado ter um cachorrinho. Pecado é amar esse cachorrinho mais do que um ser humano e não pedir a Deus a bênção, porque dentro de casa ele pode, de fato, trazer contaminação espiritual. São os mais suscetíveis, eles não têm domínio de si. Somos nós que vemos a ação do demônio neles, eles mesmos não sabem. Por isso, aquela criancinha de 3 anos que eu atendi dizia: o bicho quer me pegar. O bicho era um cachorro com olhos vermelhos e dente grande. Um cachorro endemoniado, que é uma das expressões do demônio. A função, não é, dessa infestação local é gerar contaminação no ambiente onde ele está e perturbar quem está. Se você está dormindo 3 horas da manhã, você acorda com um estrondo no seu telhado, uma pedra jogada no vidro, a porta que bateu sem vento, alguém caminhando em volta de você, você vai dormir em paz? Claro que não. Alguém me dizia outro dia: Frei, eu acordei e eu tenho certeza, tinha uma pessoa do meu lado. Não tinha ninguém do lado dele, mas tinha. E essa presença terrível do demônio perturba. Tem pessoas que não dormem direito. Crianças que não dormem em paz em casa. A infestação pode ser local, mas eu dizia também pode ser pessoal. Ele pode agir nas coisas, mas pode agir nas pessoas. E isso ele faz dentro ou fora de nós, pela imaginação ou pelos atos mesmo, perturbando a nossa visão. Então, de repente, você está aqui rezando, não é? E um vulto preto passa. E você diz: eu vi alguma coisa, tinha um vulto ali. Atrás da porta, eu vi, você viu mesmo. Né? É uma perturbação do demônio, uma infestação. E dissemos das vítimas prediletas do demônio no que diz respeito a essas infestações, que são, primeiro, os santos. Né? Quantos santos foram perturbados assim? Padre Pio, Santa Gema Galgani, Santa Faustina, Santa Verônica, tantos santos que eram atormentados mesmo assim, à vista de todos. Tinha um padre da igreja que os demônios vinham para ele assim, em uma grande multidão, né, de bichos, animais, corpo de um, cabeça de outro, dentes, e gritaria, e vinham agitando ele, e dizia: para. Só um de vocês seria capaz de me destruir. Então façam comigo tudo que Deus permitiu. E aí eles desapareciam. Né? Porque era só perturbação. São Francisco um dia chega numa pequena cidade e entra numa casinha e os demônios começam a rodear aquela casa, né? E ele sai fora da casinha e diz: vocês são os carrascos de Deus, façam comigo tudo que Deus permitir, mas eu vou chamar Frei Junípero. Olha que eu vou chamar Junípero. E os demônios saíram correndo, porque Frei Junípero era conhecido pela sua grande humildade. E onde ele chegava, sempre acontecia os exorcismos, os demônios ficam embora. São Francisco ameaça ele com o Frei Junípero. E dizia: faça comigo o que Deus permitir, porque é verdade. Ou seja, o demônio, só um pensamento dele seria capaz de nos destruir. Então, não temer tanto, mas não brincar também com ele. Ninguém brinca com o demônio. Quem são os primeiros atormentados? Os santos. Segundo, os exorcistas. Aqueles que expulsam os demônios. Já vi história de um padre exorcista que estava dirigindo o seu carro a 60 km por hora e simplesmente o carro fez isso aqui. Capotou e deu quantas voltas lá. Não tinha velocidade para capotar, não estava numa ribanceira nem nada disso. Dirigindo aqui. Não aconteceu nada com o padre.
mas o demônio faz isso. Outro padre que a cama dele tinha que ser amarrada, porque o demônio vinha e levantava a cama dele e ficava batendo, né? Para perturbá-lo. E o terceiro, aqueles que estudam sobre os chamados demonólogos, os que estudam as ações do demônio e esclarecem a nossa consciência, né? Acho que o demônio ficou me perturbando à noite, que sabia que eu já tinha preparado a formação meia-noite, estava terminando a meia-noite e meia, e o demônio falou, amanhã ele vai falar disso de novo. Já falou o ano inteiro, agora vai falar mais 1 hora sobre esse negócio. Para com isso. Então ele perturba. E por último, pior, os chamados maleficiados. Maleficiados são aquelas pessoas que alguém fez para elas um trabalho junto a algum demônio. No Brasil, isso acontece demais, porque tem muitas religiões sincréticas africanas, né? Então, eles vão lá, fazem um despacho, fazem um sacrifício, né? E oferecem esse sacrifício, talvez pela destruição da sua família, para a destruição dos seus bens, do seu trabalho. E aí tudo estava indo bem lá na sua casa, de repente, do dia para a noite, cai na sua família uma enxurrada de tentações, né? Do nada aparece uma mensagem dizendo que seu marido estava traindo, mas ele não traiu, é mentira. Até o marido explicar, a esposa já ficou com ódio, já quis a separação. De repente o marido perde o trabalho, a esposa perde o trabalho, o filho perde o trabalho. Do dia para a noite, a casa que tinha o sustento agora passa fome. A família bem tinha saúde, de repente o pai fica doente, a mãe fica doente, a criança fica doente. Chamados maleficiados, é terrível. Uma pessoa joga uma praga na sua vida, faz um trabalho junto a um demônio, e esse demônio é liberado para te tentar, para tentar te destruir. E isso acontece, filhos e filhas, diariamente. Diariamente. E para isso nós devemos nos defender. Não é? Portanto, os maleficiados. E dizíamos, já quase no final daquela formação de julho, sobre o método para discernir uma possessão do demônio. A igreja tem 4 principais sinais, que está lá no ritual romano do exorcismo, que diz que possivelmente pode haver ali em alguém uma possessão. O primeiro deles, dizia o ritual, que essa pessoa fale ou compreenda línguas estrangeiras que ela nunca estudou. De repente, a pessoa só sabe o português e ela começa a falar, não é? Ordenadamente, uma língua morta, aramaico. Durante uma oração, essa pessoa começa a falar numa língua totalmente desconhecida para ela. Não estudou aquela língua. Como que ele aprendeu aquela língua? Depois, segundo, que essa pessoa comece a revelar coisas secretas, coisas desconhecidas ou coisas muito distantes. Você está numa oração e aí alguém pega e fala assim, eu sei quem você é. Quando você tinha 10 anos de idade, eu vi o que você fez. Só que quando você tinha 10 anos de idade, você fez uma coisa, só que você só contou aquilo para o padre, ninguém mais sabia. E aquela pessoa sabe como? Coisas ocultas. O demônio começa a falar de coisas que ele sabe sobre você. Isso ele é mestre para fazer com os exorcistas. Quando o padre vai fazer o exorcismo, ele quer revelar o pecado do padre, não pode, se o pecado foi confessado, né? Ele fica com ódio do padre. Diz, quem é você? Você já fez isso, e mais isso, eu sei o que você fez. Se o padre confessou, se arrependeu, o demônio não pode falar aquilo que ele fez. Se o padre não confessou, ele começa a contar os pecados do padre. Só que o demônio só pode relatar coisas distantes ou ocultas. Ele não pode revelar coisas que não aconteceram ou profetizar coisas que não aconteceram. Isso é previsão de futuro. O demônio faz isso nas cartomantes, com aqueles que jogam búzios, aquelas que leem as mãos. Ele faz previsão. Ele não pode determinar um acontecimento do futuro. Então, segundo. Terceiro, manifestar uma força física acima da sua condição. Então, uma pessoa possuída pelo demônio, pega um banco de 200 quilos e levanta com a mão.
junta 10 pessoas para dar conta de segurá-lo na hora do exorcismo. É uma criancinha de 5 anos e precisa de 10 pessoas para segurar. Quarto, a igreja diz, outras manifestações do mesmo gênero, de força, por exemplo, quanto numerosas forem, maiores são os indícios. Uma pessoa pode andar aqui de cabeça para baixo. Impossível, desobedecendo a lei da gravidade. Isso acontece. Vai numa oração de exorcismo, numa oração de libertação, e uma pessoa com coluna vertebral igual a nossa, dança igual uma cobrinha, né? Lá tendo manifestações. Então, são sinais. No mês de julho, então, nós terminamos a formação concluindo, dizendo que a possessão ela pode ser por permissão divina, pela prática supersticiosa, alguém que começou a buscar o ocultismo. Tem crianças que vão fazer aquelas brincadeiras do copo, brincadeiras de adivinhação. Cuidado. Cuidado. De uma brincadeira dessa pode haver uma possessão demoníaca. Filmes de terror. Filmes de terror têm sido a porta para muitas possessões. Né? Porque o ser humano não tem poder para administrar a sua imaginação dessa forma. Você próprio busca aterrorizar a sua imaginação, a sua inteligência. E por ali o demônio pode encontrar uma porta. Eu atendi um adolescente de 14 anos que ficou possesso porque leu um livro, e nesse livro existia lá um amigo invisível que falava com aquela pessoa, com aquele jovenzinho, e ele começou a ter perturbações, né? E entrou no estágio de possessão mesmo. Então, muito cuidado com os filmes. Prática supersticiosa, malefícios, como eu falei, ou alguma possessão voluntária. Uma pessoa pode se consagrar ao demônio. Então, vai lá no terreiro, faz uma consagração, e o diabo baixa naquele corpo, né? E fala, incorporou, o santo baixou, é um demônio que possuiu o corpo daquela pessoa naquela hora. E eles têm nomes, vários. Então, isso é possível. No mês de agosto, já estamos perto, no mês de agosto, nós meditamos sobre os remédios, né, para esse combate aos demônios, na luta contra o mal. Primeiro, o remédio está na Bíblia, Jesus é quem diz, não é? Para vigiar e orar. A oração é o primeiro remédio contra o demônio, a vigilância é o segundo. E essa vigilância nós fazemos, os santos dizem, por meio da prudência. Prudência é aquela virtude mãe que nos ajuda a discernir e tomar as decisões corretas. Então, nada de se aventurar demais. Da humildade e da coragem. Humildade é a maior arma contra o demônio, porque ele é o pai do orgulho. Então, quem é humilde, e Frei Junípero era humilde, vence o demônio. Não era grande, era humilde. Não era sábio, não era maravilhoso pregador, era humilde. Chegava, o demônio era obrigado a sair. Quando se sabe que uma tentação simples vem do demônio, nós podemos até expulsá-la rapidamente. Um pensamento, um sonho. Né? Agora, quando vem aquelas tentações mais fortes, mais violentas, elas devem ser combatidas, muitas vezes, praticando o contrário daquilo que a sugestão oferece. Então, se você acordou de manhã e já acordou muito irritado, então é aquele dia que você tem que praticar a paciência. É naquele dia que você vai ter que se dominar. Acordei de manhã já com um sentimento mal no meu coração. Eu quero me vingar daquele colega de trabalho que me fez o mal, puxou o tapete. É naquele dia que eu vou ter que servir o meu colega de trabalho, fazer o bem para ele. Então, o demônio nos tenta simplesmente e ele nos tenta violentamente. Nós temos que discernir. Um dia a criança acorda emburradinha. Tem dia que ela acorda desobediente. Aí é diferente. Seu modo de ação com a tentação deve ser sempre discernida com base nessas tentações de ilusão que o demônio tenta nos fazer. Um remédio contra a ilusão, a igreja diz sempre, é a obediência. Tem uma perturbação na sua mente? Vai ao padre. Pede ele explicação e pede uma obediência. Se você obedece, se você é adolescente e quer fazer as coisas, mas pergunta o pai e a mãe primeiro, tenha certeza, você não vai errar.
Se você já é adulto e precisa de um discernimento, vai ao sacerdote. E ele te deu uma obediência e você obedecer, você não vai errar. O demônio tenta nos iludir de diversos modos. Então, muito cuidado. E entre os remédios, nós dizíamos, oração, vigilância, renúncia da própria vontade pela obediência, o uso de todos os sacramentos, especialmente o da confissão e da comunhão. Depois, os sacramentais. Então, sobre crianças pequenas, toda manhã, água benta neles. Pai da casa, a mãe da casa, quando vê que a casa está meio perturbada, joga água benta na casa inteira. Não espera um ano passar para o padre ir lá. Vocês têm autoridade. Pede o padre para abençoar a água, exorcizar, e você joga na sua casa. Se a criança está tendo pesadelo todo dia, pega uma medalha de Nossa Senhora e bota dentro do travesseiro dela. Para que ela durma em paz. Nós podemos usar os sacramentais, água benta, medalha, cruz, terço. Padre Pio dizia, eu durmo com a arma debaixo do travesseiro. Eu também durmo. A cruz e o terço. Debaixo do travesseiro. Vai que o demônio vem perturbar de noite. Tem que ter a arma, segurando a arma. Não é? Fortalecer a nossa inteligência estudando. É o que nós estamos fazendo. Cansa, cansa. Mas só pelo estudo da doutrina reta é que nós chegaremos a ter forças contra o inimigo. Ele tenta nos enganar. Não é? Portanto, fortalecer a vontade, fazer o jejum, confiança em Nossa Senhora e, especialmente, um remédio muito eficaz contra o demônio é a consagração a Nossa Senhora. Consagrado a Nossa Senhora, o demônio não pode atuar. Ele vai tentar, mas domínio ele não vai conseguir. E concluindo aquela formação de agosto, nós dizíamos do grande auxílio que os anjos nos prestam, porque ele é protetor, vigilante e é defensor. Então, contra essas ações do demônio, o nosso anjo da guarda sempre pode nos ajudar. Hoje eu acredito que, para nós aqui, ao longo desse ano, o anjo nos ajudou, nos esclarecendo a verdade, nos instruindo na verdade. Porque não é todo dia que a gente pode ter uma catequese sobre essas coisas. E Nosso Senhor nos deu, ao longo de cada mês, uma catequese diferente, para que você pudesse, ao longo de todo aquele mês, crescer, praticar, rezar. Então, foi uma graça, que é esclarecer a verdade, a boa doutrina. Quantas pessoas têm se perdido da fé católica e ainda estão na igreja? Acreditam em coisas que nunca foi pregado pela igreja. E não acreditam em coisas que sempre foi pregado pela igreja. Isso é absurdo? É. Mas é a verdade. Não é toda a igreja que o padre vai querer te dar a comunhão na boca. Ou aceitar aí a sua postura. Você fala, mas por que não? Se a igreja sempre foi assim. Né? Então, cuidado com as novas doutrinas. São Paulo dizia, mesmo que um anjo descesse do céu para pregar uma doutrina diferente daquela que nós anunciamos, que seja excomungado. Até o anjo, ele diz. Veja lá, um homem, né? Então, acreditar na boa doutrina, e os anjos também atuam reprimindo os demônios. Porque se os demônios pudessem, passariam 24 horas no nosso pé. E o santo anjo, muitas vezes, é quem o repreende. Diz, vai para longe. Deixa ele em paz. Deixa ele viver. Deixa ele rezar. Está rezando e toda hora uma perturbação diferente na cabeça. Vai adorar, de 1 hora de adoração, consegue fazer só 15 minutos, porque o resto é com a cabeça viajando em tudo, menos, né, na presença de Nosso Senhor. Isso pode acontecer até aqui na nossa capela, né? Estamos aqui para adorar. Mas aí vira uma perturbação, uma inquietação, uma agitação, e o cachorro late, e o barulho, e o homem do milho passa aqui gritando, que agora tem tudo, vai vender na hora da adoração. É incrível. Né? Vende pastel frito, vende milho, vende tudo aqui nessa rua. É incrível. Mas na hora da adoração. Eu sei que ele precisa vender, mas precisava ser bem agora, nessa hora que eu expus Jesus. Não é culpa do vendedor. Né? É só do demônio mesmo. No mês de setembro, nós não vamos aprofundar aqui, nós falamos sobre os nossos maravilhosos santos arcanjos.
falando sobre São Gabriel, Rafael e São Miguel. No mês de outubro, mês passado, nós falamos sobre a aparição angélica e o culto, as práticas devocionais aos anjos. Aqui é importante recapitular um pouco, porque sobre as aparições angélicas existem muitas confusões. Nós dissemos que, já dissemos antes, que os anjos são espíritos puros. Portanto, eles não têm corpo e não podem ser vistos. Mas Deus permitiu ao longo da história da salvação que, em muitos momentos, esses anjos tomassem a forma de um corpo humano para que nós pudéssemos entender o que eles nos vinham anunciar. Lá no Antigo Testamento, Abraão viu 3 anjos. No Antigo Testamento, os profetas viram anjos em forma de homens. A Virgem Maria viu São Gabriel Arcanjo, ele falou com ela. Se era na forma humana, se era uma luz, nós não sabemos. Mas está lá, no Apocalipse, São João diz que viu, nas cartas de São Pedro, no Evangelho, o anjo liberta São Pedro da prisão, fala com ele como se fosse um homem. Então, o anjo toma, né, por uma permissão de Deus, uma forma para se adaptar à nossa compreensão. Nós somos humanos. Nós não podemos compreender uma coisa desconhecida como o mundo angélico é. Então, são eles que se adaptam a nós. Então, é um ato de humildade do anjo, né? Porque, na verdade, o anjo é pura luz. E nós não conseguiríamos olhar para ele. Quando, no Antigo Testamento, as pessoas viam os anjos, eles caíam por terra. Pensavam que iam morrer. São João, no Apocalipse, viu e se prostrou para adorar. Porque eles são iluminados. Nós não teríamos força. Então, eles se humilham, tomam uma forma corpórea, não é? Dizem que muito belo. Quem viu um anjo diz, né, quão maravilhoso é. E ele toma essa forma para se adaptar a nós, para nos levar àquilo que eles querem, que é a Deus e ao céu. Então, eles se humilham para nos exaltar. Isso é um ato de humildade do anjo. Dizíamos isso para dizer que essa adaptação que eles fazem é para o nosso entendimento. E falamos da distinção de visões, que São João da Cruz e Santa Teresa diziam, existem pelo menos 3 tipos de visões que nós podemos ter. Primeira, a visão intelectual, que na maioria das vezes todos nós temos e não refletimos sobre elas. As visões intelectuais se dão quando aquele objeto que nós vemos, não é, ele é percebido pelo nosso intelecto, sem intervenção dos nossos sentidos. Isso pode acontecer durante o sono. Não é? Você tem uma impressão tão forte na sua inteligência que você passa o dia inteiro com aquela imagem na sua cabeça. Isso pode acontecer em relação a Nossa Senhora, a Nosso Senhor, a um anjo, também a um demônio, a um santo. Pode ser uma palavra, uma frase. Você acorda e aquela frase está na sua mente e ela se repete o dia inteiro. Aquilo é uma visão, é um tipo de visão. Só que você não viu com os olhos e nem imaginou com a cabeça. Simplesmente apareceu em você. Não é? Uma intuição, muitas vezes nós chamamos. Existem as visões por imaginação, que é quando o nosso imaginário é utilizado. Pode acontecer com uma pessoa dormindo, pode acontecer com ela acordada. Né? Você olha para a hóstia e você vê a face de Nosso Senhor. Né? Ou seja, Deus trabalha na sua imaginação e você o percebe. Essas visões podem ser promovidas também por um demônio e por um anjo. Existem as chamadas visões corporais. Essas visões corporais, você de fato vê, que é como os santos viram Nossa Senhora, né? Ou aqueles que viram os anjos, mesmo em forma corpórea, apesar de o anjo não ter um corpo. Essa visão é uma percepção sensível e ela pode acontecer nas aparições de Nosso Senhor, né, e da Santíssima Virgem, no estado em que eles estão agora. Jesus aparece glorioso e você vê. Quando perguntavam para as crianças como é Nossa Senhora, elas não sabiam dizer. Ela é tão bonita, a Jacinta dizia, ela é tão bonita, eu queria tanto vê-la de novo.
Outra dizia que era como um raio que ultrapassa um copo de cristal, era tão iluminada, mas eles não sabem dizer, não existem palavras para explicar como era dela. Na verdade, eles todos queriam morrer logo para ver de novo. Nas aparições angélicas, nós podemos considerar 4 coisas, pelo menos. Primeiro, isso é a doutrina de São Tomás, que o anjo ele forme um corpo, porque ele não tem. Ele precisa tomar uma forma. Às vezes o anjo aparece no corpo com uma forma corpórea de criança, às vezes ele aparece com uma forma corpórea de adulto, ou muito grande. Ele modela um corpo para aparecer, de forma que eu possa compreender. Quando ele precisou acordar Santa Catarina de Labouré, eu disse na formação, ele aparece como uma criança, para não assustá-la. E diz, vai à capela. Nossa Senhora está chamando, vai à capela. E ela vai, a criança pega na mão e vai. Quando chega lá dentro, ela quer duvidar. E aquele anjo que apareceu como criança, fala com voz grossa de adulto e diz, mas você não está vendo que a Nossa Senhora... Né? Ele muda a sua forma de acordo com a mensagem que ele tem para dar. São Miguel tem a forma de um soldado, guerreiro, com uma espada e uma balança. São Gabriel é outra coisa. E São Rafael aparece como um pastor, um andarilho, porque a missão dele é acompanhar Tobias e Sara. Então, conforme o que ele tem que dizer, ele toma a forma para se adaptar a ela. Então, primeiro que ele forme um corpo, depois que ele esteja presente nesse corpo, ou seja, que ele atue no corpo. E estar presente aqui é importante compreender. Não é que ele toma posse daquele corpo e se torna um com ele. Porque lembra, possessão não pode acontecer na alma. Não é? Então ele administra o corpo para que o corpo se mova, para que o corpo fale, para que ele se mexa, mas ele não se transforma naquela pessoa. Então, São Gabriel não é aquela forma que a Virgem Maria viu. São Gabriel é um espírito puro. Aquela forma que ele viu foi o modo dele se apresentar a ela. Portanto, que ele atue, esteja presente, mas, em terceiro lugar, que ele não tenha a substância unida a dele. Porque a substância do anjo é espírito. A nossa substância é matéria. A dele é espírito. E quarto, que esse corpo seja apto para representar as propriedades da natureza angélica. Propriedades da luz, da inteligência, da vontade. Então, um anjo de Deus não vai aparecer numa forma inferior à nossa. Desordenado, disforme. Se ele aparece com o que há de mais perfeito na natureza. Por isso, quando diziam, ele era tão bonito, tão iluminado. Um anjo feio seria o demônio, e não um anjo de Deus. O demônio é que aparece com as pernas maiores que a cabeça, com chifre, aparece vermelho os olhos, com dentes grandes, não é? Com cara de monstro, com corpo de outro. Isso é que é o demônio. O anjo sempre será ordenado. E nós apresentamos, por último, na formação do mês passado, sobre as aparições e falamos da linha sagrada de São Miguel. Lembram? Aqueles 7 santuários, da Irlanda a Israel, divididos por milhares de quilômetros, que estão numa linha reta, situados em linha reta e em distâncias iguais, chamada linha sagrada de São Miguel, que representaria aquele golpe da lança de São Miguel no demônio. Seria bom estudar um pouco mais sobre esses 7 santuários de São Miguel. E em relação ao culto, nós falamos de vários. Podemos dedicar a segunda-feira a rezar aos anjos, podemos rezar as novenas, as quaresmas, os terços, o ângelus, várias devoções, a consagração, né? São coisas que a igreja permite. E aí nós chegamos agora, né, já cansados, ao nosso mês de novembro. Está cansado, Paulo? Um pouco, né? Faz parte. Tem que se salvar também. E no mês de novembro, nós queríamos encerrar tudo que nós falamos ao longo do ano, colocando tudo isso aos pés daquela que a igreja chama de
rainha e soberana dos anjos, a Santíssima Virgem. Portanto, até aquilo que nós falamos aqui é muito pouco diante do que nós poderíamos falar da Virgem, mas não temos tanto tempo. A comunhão com o nosso anjo, ela é muito importante. Mas foram eles que desejaram a comunhão com a Virgem. Então, pedir a comunhão com o nosso anjo através do coração de Nossa Senhora, certamente seria uma grande alegria para ela, já que ela quem ordena aos anjos. Não é? É de se crer que um número grande desses espíritos bem-aventurados foram dedicados aos cuidados da Virgem. Não cuidado porque ela precisava de alguma coisa. Porque Nossa Senhora não teve pecado, ela não estava sujeita às tentações. O demônio podia ficar até com raiva dela, mas não podia fazer nada, era obrigado a obedecer. Ela nunca teve medo do demônio e nunca pisou em cobra nem escorpião, porque Nossa Senhora nunca teve um pecado, nem um fio de cabelo. Se os anjos eram cuidadores dela, não era porque ela precisava, era para dar mais glória a Deus. Então, dizem que, ao longo da vida, ela tinha 1000 anjos da guarda que a cortejavam, né? Madre Ágreda de Jesus diz isso no livro dela, chamado A Mística Cidade de Deus, e ela diz, na hora da cruz, tinha 10.000 anjos guardando Nossa Senhora. Né? Eu penso que Nosso Senhor, lá no Horto das Oliveiras, recebeu o anjo da consolação. Eu penso quantos anjos queriam, naquela hora, oferecer consolação ao coração da Virgem. Existem autores atuais que defendem a ideia de que Nossa Senhora seja também mãe dos anjos. Eu sou dos que acreditam que a maternidade espiritual dela abarcou até os anjos. Aí eu penso, 10.000 anjos, não é, disputando como consolar o coração daquela Virgem com as espadas de dor na alma, padecendo as dores de todos os filhos. Certamente, se aqueles 10.000 anjos da guarda pudessem oferecer justiça, nós estávamos perdidos, né? Então, eles ofereceram amor. Se pudessem pegar a Virgem, não é, e guardar cada lágrima dela, eles fariam. E os anjos, na hora da cruz, admiram ainda mais a Virgem Maria. Se lá no Cântico dos Cantos, eles se impressionavam com a Imaculada Conceição e diziam, quem é essa que avança, né, como a aurora, vestida de sol? Pensa na hora da cruz. Eles olham para aquela criaturazinha e dizem, como pode alguém chegar a esse grau de amor? Que é um amor que os anjos não conhecem, não é? O amor materno é um tipo de amor que os anjos nunca conhecerão. Só o coração materno da Virgem sabe o que ela padeceu por nós. E os anjos, então, contemplam Nossa Senhora. Eu penso naquela hora, muitos anjos realmente, porque naquela hora também, se eles pudessem, eles teriam consolado ela. Naquela hora, os anjos se prostram diante do sofrimento da Virgem, né? Eles adoram o sofrimento de Nosso Senhor, porque Jesus é Deus. Eles não podiam adorar o sofrimento da Virgem. Né? Então, eles... Não podemos falar de compadecimento, porque eles não podem sentir. Não é? É um sentimento nosso. Mas os anjos podem se admirar, se maravilhar. E para os anjos, aquela hora de contemplação, na hora da cruz. Portanto, a Virgem, né, teve lá os seus milhares de espíritos bem-aventurados. Né? E os santos padres dizem que Nossa Senhora possuiu a graça superior a todos os anjos e santos juntos ou separadamente. Então, nenhum anjo se igualou à graça recebida pela Virgem. Eu dizia, os anjos, cada um deles é uma espécie diferente. Fico pensando, Nossa Senhora, é um ser humano de uma única espécie, pobrezinho, pequenina, jovem ainda, mas que é mãe de Deus, do Criador deles. Não tem como os anjos não se maravilharem na presença de Nossa Senhora. Esse grau de glória, de perfeição que Nosso Senhor deu à Virgem, já na Imaculada Conceição. Desde o concebimento de Nossa Senhora no ventre de Santa Ana, já era motivo de alegria para os anjos, e ao mesmo tempo esse maravilhamento, esse tremendo de olhar para uma criatura e ver nela uma mãe de Deus. Nossa Senhora, portanto, possui a graça superior aos serafins,
e a todas as milícias celestes. São Tomás de Aquino diz que nunca se ouviu dizer que um anjo houvesse se inclinado diante de uma criatura humana. O que nós vimos na Bíblia é as criaturas que se inclinavam diante dos anjos. São João, no Apocalipse, né, e os santos do Antigo Testamento. Mas diante de Nossa Senhora, são os anjos a se inclinarem. São eles que se prostram diante dela. E isso eles fazem por saber quem ela é. Lúcifer não quis se submeter a isso, porque ele não sabia quem era a Virgem. Lúcifer era um daqueles anjos que no Cântico dos Cânticos perguntava: quem é esta que nós não conhecemos? Porque o anjo, ele pode conhecer, nós já vimos nas formações, ele pode conhecer só olhando. E Nossa Senhora, eles olhavam e não conheciam, olhavam e não penetravam, olhavam e não viam. Eles diziam: mas quem é que nós não podemos penetrar? Eles eram obrigados a entender que ela era um mistério escondido em Deus e que só Deus poderia conhecer. Os santos chamam de paraíso secreto do novo Adão, como diz São Luís. Só ele entrou e só ele saiu e fechou a porta. Mais ninguém entrou. Só Deus conhece o coração dela. Portanto, essa dignidade, já na criação da alma dela, ela foi elevada acima de todos os anjos. Mesmo sendo inferior a eles quanto à natureza, era superior quanto à graça e depois da Assunção, superior também quanto à glória. O trono dela é mais iluminado do que de todos eles. E o próprio São Miguel, dizia São Boaventura, está diante dela, esperando ardentemente uma das ordens dela. Maria Santíssima é aquela que está sentada junto do Rei dos Reis. Diante dele, a Virgem resplandece. E aqui um padre da igreja dizia: com governo materno. Ela rege o mundo com a sua maternidade espiritual. E eu cito este padre da igreja que dizia: esse exercício da sua realeza como maternidade espiritual e universal não pode alcançar, na unidade do corpo de Cristo, os próprios santos anjos, os quais, no vértice da criação, percebem todo o influxo do amor propagado por Deus e tornado misericórdia em Jesus e ternura na sua mãe. Esses santos padres e uma madre chamada Madre Estefânia, da Corte Celeste, ela tem um livro que ela diz que a maternidade espiritual da Virgem tinha que tocar também nos anjos. E eles poderiam chamá-la também de mãe. Nem todo teólogo aceita isso, porque eles são espíritos puros. E ela é humana. Mas pela maternidade espiritual, nós podemos crer que ela também os alcançou. Apesar de não ser uma doutrina plenamente discernida, muitos teólogos já creem e já defendem. Tem um padre chamado Lawrence Lovatsky, que, falando na ladainha de Nossa Senhora, ele comenta que a rainha dos anjos foi um mérito próprio, um direito próprio da Virgem Maria, e que ela está acima dos anjos por dignidade, enquanto todos esses, que são servidores de Deus, por direito, se tornam servidores dela por graça. Então, todos os anjos são concordes em aceitar a submissão a Nossa Senhora. Só os demônios não quiseram, no princípio da criação, mas agora são obrigados por causa do direito que Deus deu a ela. Então, mesmo no inferno, os demônios se submetem a Nossa Senhora. Um padre da igreja dizia: o non serviam do demônio, contra o não servirei do demônio, o fiat de Nossa Senhora. E isso dá a ela um direito sobre eles. Uma terça parte dos anjos teria dito não a Deus. E Nossa Senhora, dizendo sim, pôde pisar a cabeça orgulhosa de Lúcifer. Nosso Senhor concedeu os meios necessários para cada um de nós, nós já vimos lá atrás, para vencer o demônio. Mas lembrem sempre, o maior meio concedido por Deus, depois dos sacramentos, é a devoção a Nossa Senhora. Portanto, quem quer realmente vencer em Deus, deve buscar a devoção a ela. Uma luta efetiva
e eu vou citar São Luís agora, que ele é um dos autores que falam mais maravilhosamente sobre isso. Ele diz, é uma luta e é um combate e uma inimizade que Deus alimenta. Não é que Deus quer que acabe, não. Ele alimenta até o fim dos tempos. É uma luta efetiva. Eles se olham e se odeiam. A Virgem Maria pode odiar alguém? Pode. Lúcifer e os seus anjos. Porque eles não podem se converter mais. Se eles pudessem, ela ainda os amaria. Nossa Senhora ama a todos os pecadores, até o pior deles, enquanto são vivos. Mas depois de estarem no inferno, ela é terror para eles. Santo Antônio diz, é terror dos demônios. Ela não tem amizade nenhuma e não tem compaixão nenhuma com os demônios no inferno. Não espere compaixão da Virgem. Ali vocês verão uma Nossa Senhora que vocês não conhecem. Porque a Senhora que nós conhecemos é pura bondade e misericórdia. Mas para eles, não. Ela é justiça e aterroriza os infernos. Portanto, essa inimizade, São Luís diz, Deus quis estabelecer. E ele dizia, São Luís, Maria deve ser terrível para os demônios e seus seguidores como um exército em linha de batalha, principalmente nos últimos tempos, pois o demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, buscará perder as almas. Todos os seus dias e esforços em atacar as almas. Suscitará em breve perseguições cruéis. Isso já está acontecendo. Né? Que é para amanhã. Né? Só de você não poder comungar Jesus dignamente. Né? Perseguições cruéis, terríveis emboscadas aos servidores de Deus e aos verdadeiros filhos de Maria. Uma única inimizade de Deus, que Deus promoveu e estabeleceu, inconciliável, que não só há de durar, mas aumentar até o fim do mundo. Ou seja, dia após dia, aumenta o ódio entre a Virgem e o demônio, entre os filhos da Virgem e os filhos de Lúcifer, de modo que Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Ele odeia o sacerdote, mas odeia mais a Virgem. E quando o padre manda em nome da Virgem, ele é obrigado a confessar. Há poucos dias nós recebemos um vídeo de um exorcista em Milão, que ele, fazendo o exorcismo, obrigou o demônio, em nome da Virgem, a confessar o valor da oração do rosário. E esse demônio gemia, reclamava e não queria, né? E ele confessa. E fala, né, que uma só Ave Maria explode a cabeça dele. Me escope il cervello, ou seja, me explode a cabeça. Só uma Ave Maria. As ladainhas, então, ele diz que é um tormento para ele. Quer dizer, é um contínuo lodare, 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 louvar, louvar, louvar. E aquilo me explode a cabeça, o demônio confessava. Explode. Bastava, Nossa Senhora fala, bastava, o demônio confessa, bastava um terço em família para ele não poder entrar naquela casa. A gente dá pouco valor ainda, porque não compreende o valor da oração do terço. Mas dizia, bastava um terço em família para o demônio não ter direito de entrar naquela casa. Né? E ele foi confessando, obrigado pela Virgem Maria, foi obrigado a confessar. Porque a Virgem o ordena e ele tem que se submeter. Nós temos ainda alguma coisa a mais a meditar, mas creio que basta por aqui. O título de Nossa Senhora Rainha dos Anjos foi estabelecido pelo Papa Pio XII com uma encíclica em 1954, chama Acelli Regina. Essa encíclica fala da realeza de Nossa Senhora, e lá ele afirma que São Gabriel foi o primeiro arauto dessa grande rainha, né? Porque foi ele a vir anunciar. São Bernardo de Claraval também dizia que São Gabriel é aquele arcanjo que presta uma assistência muito particular e essencial à Nossa Senhora. Termino dizendo uma frase de Santa Brígida da Suécia, uma grande santa. Nosso Senhor mesmo, aparecendo a ela, se declarou, né, em honra à Virgem Maria, e numa exultação filial ele dizia assim, falando para Nossa Senhora, tu és como a aurora que surge na claridade,
Tu resplandeces sobre todos os céus, e a tua luz e o teu clarão são superiores a todos os anjos. A tua pureza me é grata mais do que a de todos os anjos. Jesus, louvando a Virgem Maria, revela isso a Santa Brígida. Maior do que todos os anjos, e a pureza dela agrada a nosso Senhor mais do que a de todos os anjos juntos. Nós queremos, ao final desta formação, porque esta é a última formação desse ano, queremos consagrar a Nossa Senhora Rainha dos Anjos todo o esforço deste ano em buscar preparar a formação, e também quero consagrar a fraternidade aos cuidados de Nossa Senhora Rainha dos Anjos.